Bom, boa noite então, pessoal. Desculpem a falha técnica aí que aconteceu, mas hoje é sexta-feira, né? Tudo pode acontecer aí. É, Até achei interessante porque o pessoal, eu coloquei, dá tempo de tomar um cafezinho, aí acho que foi a Vanderleia colocou o chopp ali, né? E daí eu me lembrei do seguinte, que depois que eu comecei a prestar consultoria e fazer o trabalho no setor bancário, eu parei de beber, né? Parei de beber, não, álcool não tomo mais, mas né, acho que fiquei complexado de, de, com o trabalho no setor bancário. Mas, bom, então vamos começar, né? Na aula anterior, então, a gente, né, abordando o assunto PLR, nós vimos a questão do PLR, né, no sentido dele ser mascarado como, em vez de ser comissão, ele é mascarado como PLR. Tá? Isso, como eu falei também anteriormente, acontece muito em todas as instituições bancárias. Tá? E, mas até alguém me perguntou no curso ontem, né, a relação de falar em PLR, né, e sentir uma certa repulsa por parte do trabalhador, né, porque quando a gente fala em PLR, a maioria dos trabalhadores pode pensar que mexer em coisas, né, tipo num vespeiro é melhor deixar quieto para não prejudicar a categoria, né? Mais ou menos assim, foi nessa linha, não foi tanto assim, né? Mas realmente é um vespeiro, por quê? Por que, que é um vespeiro? Por que, que é uma caixa preta, como eu disse ontem, né? Porque na realidade o PLR está ligado às metas diretamente, certo? Então não haveria um sistema de metas, tá? Se não houvesse, quer dizer, não haveria PLR se não houvesse um sistema de metas, né? Porque ele vai fazer a remuneração variável, certo? Que vai dar origem ao PLR, certo? Só que, como eu frisei anteriormente, os trabalhadores muitas vezes, trabalhadores bancários e em geral, né, na realidade, qualquer setor, eles não eles não têm a visão de que o PLR ele tem seu lado positivo, mas também tem seu lado negativo, né? O lado positivo, que é uma distribuição de lucros, que a maioria das empresas e bancos se utilizam, né? É um instrumento legal através da Lei 10.101/2000, então ele é amplamente utilizado. Agora, o que os trabalhadores não veem, eles veem como um benefício, realmente é um benefício, né? Mas a gente tem que fazer a seguinte pergunta quando a gente pensa em PLR, né? E a pergunta é essa. E também quando a gente pensa em metas, né, que é derivado do PLR. Salário fixo ou salário variável? Né? O que é mais importante para o trabalhador? Né? O que é mais valorizado para o trabalhador em relação à remuneração? É receber um salário fixo atraente ou receber um salário variável atraente, certo? O que acontece hoje em dia? Né? O mercado, através do nível de competitividade, ele preza por que, para que os trabalhadores recebam um salário variável, né, relativamente bom e um salário fixo não tão bom quanto seria, não tão bom como seria nos tempos atuais, né? Porque o nível salarial é bem reduzido em relação ao salário fixo. Tá? E isso tem um porém, tá? Isso tem um motivo, né? E eu acredito que todos nós saibamos, né, o motivo, né? E daqui a pouco mais eu já vou tocar nesse ponto. Tá? Mas então, só para a gente fazer essa introdução, então o salário fixo, o
que a população dos trabalhadores recebem, né, geralmente é mais valorizado o salário variável, certo? E a motivação é em cima do salário variável e não em cima do salário fixo, tá? Aí a gente para pensar assim, bom, o trabalhador então, ele faz o seu trabalho, recebe o salário mensal fixo, né? E vai ter um plus, né, em relação à agregação de um salário variável. Até aí tudo bem, né? Só que o risco que tem que ser compensado para o trabalhador receber salário variável é bem maior que o risco em relação ao salário fixo, certo? Então, o correto seria que o salário fixo fosse um salário digno, né? E não precisasse de uma remuneração variável. Só que não é o que acontece. Os planos, eles geram essa distorção em relação à diferença entre salário fixo e variável, né? Como o salário fixo no mercado se apresenta como um elemento compensatório, né? Um elemento de oportunidade a mais de ganhos, tá? E muitos bancos dizem que, bom, isso acontece porque nós exploramos as habilidades dos nossos trabalhadores, então quem é mais hábil vai conseguir ganhar uma remuneração maior do que a pessoa, do que o trabalhador que não seja tão hábil, tá? Em outras palavras, seria isso, tá? Só que daí provém todo o embrólio que acontece hoje em dia em relação ao PLR, né? Em relação à remuneração variável. Bom, sendo assim, dentro dessa linha, aqui, tá? Falando em relação à remuneração variável, nós temos um exemplo aqui de uma performance de produção onde o desempenho individual corresponde a 50%, tá? E o resultado operacional da agência corresponde a 50% também, tá? Então, esse sistema de remuneração variável, ele vai gerar um PLR, né? Como eu expliquei até na aula, no curso anterior, tá? Aqui não ocorre a distorção que eu falo para vocês, certo? A distorção ocorre se o nível de desempenho individual ultrapassa 50%, chegando a ultrapassar 70%, na realidade, ultrapassa 70%, e o resultado da agência, certo? É em torno de 20%, vamos supor, aí a gente pode dizer que não está sendo pago PLR, está sendo pago comissão, tá? Então, daquela forma que eu falei no curso de ontem, na aula de ontem, então a gente tem que fazer o cálculo, né, da remuneração variável, nós temos que calcular as comissões, ver se elas são proporcionais ao nível de vendas, né? Então a gente tem que analisar o extrato de produção do trabalhador para conseguir fazer essa descoberta, tá? Com todos aqueles fatores que a gente comentou ontem. Dentro dessa linha, então, um exemplo, se 80% da remuneração variável do trabalhador provém do extrato de produção e 20% provém do resultado da agência, que são metas coletivas, isso configura comissão e não PLR. Tá? Então, essa proporcionalidade de percentuais é que vai dar a medida do que é PLR e do que é comissão. Certo? Só que para isso a gente tem que fazer todo o levantamento daqueles dados, fazer análise de metadados, né? Fazer uma análise estatística em relação a uma análise de clusters para ver aquele determinado gerente, todas as metas dele durante o período, tá? Então essa correlação ela tem que ser feita. E a gente descobrindo que na realidade ultrapassou 70% de remuneração variável, ela provém da capacidade individual do trabalhador e não de metas coletivas, só apenas 20% de metas coletivas,
aí fica caracterizado que isso é uma comissão que está sendo paga como PLR, né? E por que será que a instituição bancária e as empresas fazem isso, né? Todos nós sabemos, né, que fazem isso porque o PLR não está diretamente ligado ao salário do trabalhador, não está ligado à remuneração, né? Então isso não vai gerar reflexo de verbas, como 13º salário, férias, horas extras, adicionais. Então isso não vai entrar. Isso vai prejudicar, como a gente falou ontem mesmo no curso, vai prejudicar o quê? Vai prejudicar não só o momento presente, porque ele vai ter essa perda remuneratória, mas vai prejudicar também o momento futuro, no momento da aposentadoria, né? Porque ele vai receber um benefício bem menor do que deveria receber, né? Então, quais são as condicionantes para o recebimento PLR? Bom, então, para recebimento do PLR, a maioria das instituições bancárias elas exigiam cumprimento de no mínimo 80% da meta orçada para aquele gerente, para aquele indivíduo, tá? Então ele tem que conseguir cumprir os 80% para ser elegível ao PLR, tá? Para receber PLR, ou seja, para receber remuneração variável. Elegibilidade. Tem o controle da inadimplência, índice de retenção de clientes, índice de satisfação dos clientes, qualidade da formalização, etc. Então, além dele ter que conseguir atingir no mínimo 80% da meta, tá, para ele receber remuneração variável, ainda tem que ser elegível. Ele conseguindo cumprir esse 80%, não sendo elegível, também já não adianta, tá? E vice-versa também. Tá? Então, são mecanismos que a instituição bancária ela insurge para que os trabalhadores entrem naquela ilusão de que o PLR é um suplemento, é um complemento de remuneração, que aquilo ali é uma coisa positiva, é algo que vem para somar, é algo que vem para garantir uma melhor disputa, uma melhor concorrência, né, onde o melhor vence, né, no caso, que o mercado financeiro tanto nos apregoa com esses termos, né? Então, o PLR ele é fundamentado em metas, objetivos, indicadores estratégicos, né, que sejam mais importantes para a empresa. Tá? Então, não sendo recomendável a eleição de um número demasiado de indicadores, pois podem confundir os empregados, é recomendável, então, inserir apenas 2 metas corporativas, aquelas que todos os profissionais da empresa ganham mais, caso elas sejam atingidas, e em algumas poucas metas setoriais, que envolvem os colaboradores de cada área específica da empresa. Ou seja, aquilo que a gente conversou, inclusive, ontem, né? Que, na realidade, o que a instituição bancária faz? O correto seria não gerar essa múltipla confusão, né? Que eles geram, no sentido dessa divisão entre metas corporativas e metas setoriais, né? Então são muitos índices que existem para alcançar as metas corporativas e as metas setoriais também, que seriam as metas específicas da empresa e do trabalhador, do indivíduo, né? Então, gerando essa confusão que existe essa distorção em relação ao que é PLR e o que é a comissão, né? E com isso, como a gente já frisou também, quem sai ganhando sempre é a instituição bancária. Tá? Então essa confusão aí que acontece já é intencional. Né? E por que ela é intencional? Porque na realidade, se a gente for analisar aqui, ó, observando esse quadro, nós vemos que a remuneração direta, tá? Ela é composta como remuneração variável, né, que são remunerações de longo prazo, que é a participação acionária, bônus a longo prazo, bônus diferidos,
Depois, remuneração variável, PLR, prêmios e comissionamentos. Depois temos que renda fixa, que aí são salários base, função comissionada, adicional por tempo de serviço, adicional de periculosidade, etc, etc e tal. Tá? Então a questão está nessa remuneração fixa, né? Porque se fosse ligado o PLR direto com essa remuneração fixa, isso vai gerar um maior custo para a empresa, né? Não só um custo presente, como também um custo futuro de uma rescisão trabalhista, de uma reclamatória trabalhista, de uma futura aposentadoria também, que aí o plano de previdência, e muitas vezes os planos de previdência, na maioria dos casos, né? Falando aqui em questão de Caixa Econômica Federal, que tem a questão do CTVA, né? Que a instituição ela paga o CTVA, mas na realidade aquilo ali não está, quando a gente vai calcular a reserva matemática, aquele CTVA não está computado ali para equilibrar a reserva matemática ali, né? Então vai faltar lastro, né? Nesse caso vai faltar lastro. Aí uma das reclamações das entidades de previdência privada é essa, né? Entre outras. Mas só que assim, ó, na realidade, se a instituição bancária, se o banco, ele paga aquele CTVA, tá? E esse CTVA não é recolhido também através da contribuição do trabalhador para a empresa, a entidade de previdência privada, né? Se essa contribuição também não é adicionada a esse valor, a culpa também não é do trabalhador, a culpa é da empresa, né? E aí o salário desse trabalhador, né, no cálculo previdenciário, ele vai ser afetado. Tá? Então, aqui gera-se vários conflitos na justiça em relação, na justiça do trabalho em relação a esses casos, e também na justiça civil em relação a aposentadorias também. Tá? Então, no caso PLR, ele não é remuneração do ponto de vista legal, né? Participação nos lucros e resultados. Então, nós temos aqui valor desvinculado de remuneração, previsto em lei, negociada por acordo coletivo ou comissão paritária, né? Então, na verdade, é a negociação que tem nas CCTs, que vocês já sabem muito bem, né? Aí eu pergunto para vocês, eu já vi diversas CCTs, diversas instituições bancárias, privadas e públicas, e assim, ó, pessoal, o que eu vejo é o seguinte, não existe, e inclusive a Lei 10.101, ela já preconiza que isso tem que ficar bem claro, né? O PLR, as regras do PLR que tem que ficar bem claro, os sindicatos, eles têm que saber quais são, né? Quais são essas regras, né? E a gente não vê isso quando a gente analisa CCTs, né? Então isso tem que ser mais, né, melhor trabalhado. Mas para acontecer isso, é aquilo que a gente falou, a gente meio que comentou ontem também, né, na relação da gente ter indicadores, né, para conhecer o que está acontecendo, qual é o nível de produtividade. Se eu perguntar para vocês agora, na instituição que vocês trabalham, você sabe me dizer qual é o nível de produtividade da empresa? Porque ela está ligada diretamente ao PLR, né? Qual é o nível de produtividade da empresa? Não, desculpa, do trabalhador. Tem uma média de nível de produtividade? São indicadores que fazem parte do PLR, então eles têm que ser vistos. Então, é necessário que se analise isso, né? Então, temos indicadores de qualidade, de produtividade, então isso torna-se essencial. Uma das críticas do PLR, aqui eu coloquei mais a título de efeito histórico, assim, né? Que seria as críticas a assédio moral indireto, né? Eles se manifestam em seu entendimento sobre os princípios da participação no processo decisório e nos consequentes lucros e resultados, né? Aí eu digo aquela questão, né? Do assédio moral em relação a aquele trabalhador que não bate meta em ser assediado, etc. e tal, né? Então são questões, porque aí ele revela que não, exige, né, que os trabalhadores desculpa, eles sejam impelidos a cobrarem uns aos outros, né, e
para conseguirem alcançar as metas, né? E essa cobrança são cobranças excessivas, aquilo tudo que vocês já sabem, eu não preciso repetir em relação às metas e remuneração variável e PLR, né? Depois, impactos para os trabalhadores também, elevação do número de adoecimentos psíquicos e aumento da incidência de suicídios, etc., entre outros fatores aqui, tá, pessoal? Então, assim, uma coisa que tem que ficar bem correlacionado e bem claro para vocês, tá, é que é o seguinte, metas, PLR, se eu estou falando de metas, eu estou falando de PLR, eu estou falando de remuneração variável, não tem como separar isso, tá? Não tem como separar isso. Bom, aqui então, o artigo 457 compreende-se na remuneração do empregado todos os efeitos legais, além do salário devido e pago diretamente ao empregador, como contraprestação de serviços, gorjetas que receber. Tá? Depois, inciso primeiro, integram o salário a importância fixa estipulada, as gratificações legais e as comissões pagas pelo empregador. Então, quer dizer, por que existe essa distorção, esse desvio de comissão para a PLR? Justamente por isso, né, que o artigo 457 está dizendo ali que se for comissão, ele vai entrar diretamente no salário do trabalhador, né? Então, esse é um dos principais motivos, né? Então, como eu falei para vocês anteriormente, isso aí vai repercutir em quê? Né? Na órbita previdenciária, com certeza, né? E aí, justamente no momento que o trabalhador precisa, né, que o trabalhador quer receber o fruto de toda aquela, quer receber a compensação toda por todo o trabalho efetivado durante uma vida inteira, a mercê, ele fica na mão da instituição nesse caso, né? Por quê? Porque não vai haver o salário dele, vai haver perdas em benefício, né? E não vai haver a majoração que deveria, né? A majoração necessária para que ele tenha uma vida saudável e garanta uma boa aposentadoria, né? Bom, aqui eu coloquei, tá, para a gente ter uma noção, assim, só um minutinho, pessoal, que eu quero avisar antes de eu entrar nesse assunto aqui, que assim que a gente terminar aqui, eu vou abrir o Meet, tá, para a gente começar a ter uma interação maior, tá? Só para te passar esse conteúdo aqui agora para a gente ficar alinhado, tá? Bom, então voltando. Aqui eu coloquei uma minuta da pauta de reivindicações da categoria bancária em 2018 feitas pela Contraf, tá? Então é o seguinte, o parágrafo 8º dizia assim, ó, as regras para o pagamento de PLR devem ser objetivas e claras, sendo vedadas, é o que está escrito inclusive na Lei 10.101, né? Sendo vedadas expressamente a fixação de metas que envolvam segurança do trabalho ou saúde do empregado, tá? Então, isso quer dizer o quê? Quer dizer que realmente e não quer dizer na realidade, né? Porque a gente não consegue ter a visão clara, né, em relação ao PLR, tá? A gente não consegue tirar uma leitura daqui, tá, quais são os critérios para que não haja uma distorção no PLR, tá? Que vai gerar inúmeros impactos negativos para o trabalhador, tanto financeiro como impactos psicofisiológicos, né? Então eu acho que esse assunto ele tem que ser abordado de uma forma mais pontual, né, de uma forma mais criteriosa, né? Eu acho que o pessoal está tentando, já existe uma grande evolução, mas a gente tem que avançar mais em algumas questões, principalmente nesse sentido, em relação a metas, porque a configuração, a amplitude é muito grande, né? Outro aqui, o artigo 41 dessa reivindicação estava assim, a manutenção da gratificação e comissão. Não poderá o banco reduzir ou retirar o valor da gratificação e comissão em quaisquer hipóteses, tá? Então, se a gente for analisar, basicamente tinha 2 ou 3 cláusulas ligadas ao PLR dentro dessa amplitude,
tá? Então é uma coisa muito superficial, né? É uma coisa básica, mas falta chegar no cerne da questão, né? E eu acho que a gente vai conseguir chegar no momento que a gente avançar nesse assunto e que a gente for se aprofundando na realidade e tentando resolver esses problemas aí, certo? E aí eu vinculei aqui ó, a Lei 10.101, né? Quais são as formas de negociação que existem? Índice de produtividade, qualidade ou lucratividade. Agora, numa negociação isso tem que estar posto, esses dados de índice de produtividade, né, por instituição bancária, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Itaú, Santander, né, Bradesco, etc, etc e tal. Isso tem que estar ali. Então, é preciso conhecer qual é o índice de produtividade, porque esse índice de produtividade é que vai dar o carretel todo para várias situações, aí como PLR, remuneração variável nessa situação, metas abusivas. Isso tudo vai refletir no momento presente e no momento futuro, né? E de uma forma bem severa para o trabalhador. Né? E por que isso acontece? Como a gente viu no slide anterior, porque a remuneração fixa ela não é expressiva, ela não é robusta, né? Ela não gera uma segurança, porque o mercado ele já amarra que uma remuneração, tu precisa ganhar uma remuneração fixa e ainda te esforçar além do teu limite para conseguir conquistar uma remuneração variável para estabilizar a tua vida financeira e te gerar benefícios à tua saúde, né? Então esse seria nessa forma de negociação isso tem que estar presente, mas aí tem que conhecer esses dados, isso aqui tem que estar apontado, certo? Outra, programa de metas, resultados e prazos pactuados, né? Então isso tem que estar claro, a pactuação, qual é o plano, qual é o plano de metas da instituição, né? O que a instituição pretende, né? Qual é o resultado foi pactuado, certo? Então isso tem que estar. Espera aí que eu estou vendo aqui o pessoal não. Pessoal, até esqueci de perguntar. O som está ruim? Estão me ouvindo bem? Ou... Deixa eu ver aqui. Aqui estão falando que acham que é a minha internet, né? Bom, então assim, ó, a gente vai, tá? Eu vou dar uma olhada aqui, mas a gente vai passar para o Meet daqui a pouco e já melhora a situação então. Tá? Eu só vou terminar rapidinho aqui e aí qualquer coisa eu falo tudo novamente aqui. Tá? Peraí, deixa eu falar. Deixa eu entrar aqui. Bom, deixa eu só terminar aqui, usar a tela inteira aqui. Peraí, realmente é verdade. Tá. Deixa eu ver se melhorou. Pessoal, então melhorou um pouco mais a visualização? Tá travando ainda? Eu vou abrir aqui um pouquinho.
o som está bom. O Everton falou que o som está bom. Mas a câmera deve estar... A câmera... Ah, mas a internet não pode ser. Deixa eu ver aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Bom, eu vou fazer o seguinte, então, eu vou terminar isso aqui rapidinho e aí a gente já começa, já abre o Meet, tá? Já falo com vocês então. Deixa eu passar aqui. Tá. Bom, hoje, essa sexta-feira está... Bom, vocês estão me ouvindo, né? Então, assim, ó, vamos dar então 5 minutinhos e vamos migrar para o Meet, então, certo, pessoal? Para aquele link que eu passei para vocês, tá?